Bípedes, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula da termologia. Termologia é a área da física que analisa os fenômenos naturais que nós temos a energia térmica envolvida. Então nós vamos analisar grandezas como temperatura, pressão, volume, calor. Aí você vai, calor? Calor como grandeza? Sim, você vai ver que calor não é sinônimo de quentura, de quente, muito quente, estado de Bangu, por exemplo. Não é isso, galera. Vocês vão reparar, a partir dessa nossa aula, que calor tem um conceito científico que é bem antagônico ao que a gente chama de quentura. Beleza? Então nós vamos hoje diferenciar temperatura e calor. O que é temperatura? Temperatura é a intensidade da agitação molecular. Nós temos na constituição dos nossos objetos as molequinhas e os nossos átomos, eles não ficam parados, eles não ficam estáticos quando a gente observa. Se pudéssemos dar um mega zoom, nós perceberíamos uma movimentação. Graças a essa movimentação, nós temos a análise dessa movimentação, a temperatura. Então, quanto maior a intensidade da agitação atômico-molecular, maior vai ser justamente a temperatura. Então, agita pouquinho, baixa a temperatura. Agita muito, a temperatura é mais elevada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora diferenciar o que é o calor. Calor é muito quente, não é, galera? Calor na nossa área científica significa transferência de energia, energia térmica em trânsito, ou seja, a energia térmica que está passando de um objeto para outro. Então, quando há esse fluxo de energia, nós vamos falar que há o calor envolvido. É. Repara só, eu tenho dois objetos com temperaturas diferentes. Para a existência do calor, nós vamos ter sempre objetos com temperaturas diferentes. Quando a gente propicia a propagação de calor, que vocês vão entender quais as maneiras de propagarmos o calor mais à frente, nos próximos capítulos, quando a gente propicia isso, nós temos o fluxo de energia, que nós vamos chamar de calor. Então aqui tem um objeto com 80 graus Celsius, outro com 10 graus Celsius, e quando a gente coloca eles em contato, propicia ali a nossa propagação de calor, nós temos o calor envolvido, sempre passando de um objeto de maior temperatura para outro objeto de menor temperatura. Qual é a unidade de calor? A unidade no Sistema Internacional de Medidas, ela é Joule. Entretanto, é muito comum nós usarmos caloria como uma unidade para a nossa análise do calor e para a análise da energia térmica também. Por quê? Porque, olha só, a caloria ela tem algo interessante. Quando a gente utiliza caloria, significa o seguinte, para esse nosso calor, caloria vai fornecer justamente para 1 grama a elevação de 1 grau Celsius. Então, é essa abordagem que a gente faz. Então, imagine que eu tenho, na verdade, um determinado objeto com 5 gramas, beleza? O que vai acontecer? Se eu dou 5 calorias, eu vou acrescentar 1 grau Celsius na temperatura desse sujeito, desse nosso objeto sendo analisado. Beleza? Repara que quando a gente analisa nos alimentos lá o nível energético, né, aquelas informações energéticas, é muito comum abordarmos em quilocaloria. Então, o que é o quilocaloria? Repara, quilocaloria nada mais é do que 1000 calorias, que é a unidade que nós estávamos falando. Beleza? Então vamos em frente, vamos agora à lei zero da termodinâmica. Caramba, termodinâmica? Vamos analisar justamente essa nossa movimentação da energia térmica, que nós chamamos de calor. E vamos ver que a lei zero da termodinâmica, ela fala do equilíbrio térmico. Como assim? Pois bem, lembra que nós estávamos com dois objetos com temperaturas diferentes? Colocamos eles em contato, propiciamos o calor, ou seja, propiciamos a transferência de energia de um objeto quente para um objeto frio, ou seja, quem tem maior temperatura para um objeto de menor temperatura. Essa transferência vai ser o tempo inteiro? Não, ela vai ser dada até o momento em que acontece o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando os dois objetos atingem a mesma temperatura. Então, naquele exemplo anterior, nós tínhamos um com 80 graus Celsius, outro com 10 graus Celsius, colocamos em contato, há o fluxo de energia, há o calor sendo propagado, saindo do objeto quente para o frio,
até o momento em que nós temos o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Os dois atingem a mesma temperatura. Nós vamos ver mais à frente o que influencia para que a gente consiga chegar a esse equilíbrio térmico. Vocês vão ver que a massa influencia, o tipo de material influencia, mas com certeza teremos uma temperatura intermediária entre a menor dos dois objetos envolvidos, ali 10 graus Celsius, e maior do que do maior objeto envolvido, que é 80 graus Celsius. Ou seja, sempre teremos uma temperatura intermediária entre essas duas. Aí, a característica de massa, tipo de material, vai fazer com que a gente tenha a temperatura ou um pouco mais próxima a 80, um pouco mais próxima ao 10, mas sempre nesse intervalo. Beleza? Então, quando a gente analisa a lei zero da termodinâmica, por que lei zero? Não vou dar um spoiler agora. Vocês vão reparar ao longo das nossas aulas por que foi dado o nome de lei zero e não lei 1, lei 2, lei 3, né? Primeira lei, segunda lei, e sim de lei zero. Tem um motivo, vocês vão reparar isso mais à frente. Na nossa lei zero, nós temos essa nossa afirmação bem interessante. Se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, significa que esses dois corpos também estão em equilíbrio térmico. Como assim? Olha só essa análise. Eu tenho um corpinho A e um corpinho C. Eu vou lá, coloco eles em contato até o momento que eu vejo que eles estão à mesma temperatura. Agora, eu pego o mesmo corpinho A e coloco em contato com o corpinho C. Até o momento que eu percebo que a temperatura do A com o B é a mesma temperatura do A com o C. Logo, a temperatura do B com o C é a mesma. Significa que esses três objetos estão com a mesma temperatura, os três chegaram ao equilíbrio térmico. Beleza? Então agora, gente, nós vamos ver como a gente, na verdade, consegue medir uma certa temperatura. Nós vamos utilizar o que a gente conhece, que é o termômetro, né? Então nós temos vários tipos de termômetro. Esse termômetro que está aqui na imagem, que eu tenho aqui também para visualizar a temperatura na minha sala, ele utiliza a dilatação térmica. Ele tem a dilatação como o nosso parâmetro para que a gente consiga medir a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular, maior vai ser a dilatação. Por isso que aqui o mercúrio que tem aqui dentro, ele vem subindo e vai marcando valores diferentes. Perceba que subindo, nós temos a elevação da temperatura. Beleza? Hoje nós temos o digital, que é tranquilo, né? A gente não tem mais. Esse daqui é cada vez mais em desuso, justamente por utilizar o mercúrio. Hoje o digital é muito mais tranquilo, a gente utiliza para verificar a nossa temperatura numa boa, né? Interessante que quem desenvolveu o primeiro, né, instrumento para medir a temperatura foi Galileu. Isso é bem legal. Vamos agora ao outro tipo de instrumento, que a gente chama de pirômetro ou termômetro infravermelho, que é esse que você não encosta em nada, eu acho que vocês já viram, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, né, que a pessoa vai lá e coloca na testa da outra pessoa para verificar a sua temperatura corporal. Então, é um tipo de termômetro que utiliza a detecção de ondas infravermelho. Então, ele não tem o contato com a pessoa. E eu tenho ele aqui também, porque eu gosto muito dessas coisas. Então, eu posso visualizar, ou seja, eu posso identificar a temperatura de um objeto sem necessidade de tocá-lo. Isso é muito importante, porque se eu vou olhar, por exemplo, o motor de um carro, vou lá colocar alguma coisa? Não, é muito perigoso. Então, por meio desse tipo de termômetro, que a gente também o chama de pirômetro, nós podemos determinar a temperatura. Beleza? Vamos agora às escalas termométricas que são mais famosas, as mais corriqueiras, as mais usuais. Vamos à escala Celsius. A escala Celsius é a mais conhecida, é a mais utilizada no mundo inteiro. Repara que eu coloquei que a escala ela é graduada. Por quê? Porque a partir de uma análise, você gradua conforme você queira a escala termométrica que você vai utilizar. Eu coloquei um pouquinho ali da história dela, né? Ela parte do princípio da análise da água. Então, você observa o que acontece com a água e, na verdade, define os pontos da sua escala. Você, para definir uma escala graduada, você precisa de 2 pontos, pelo menos. Então, na escala Celsius, o zero da escala parte do princípio que é o ponto de fusão da água. Ou seja, quando a gente tem a nossa água fundindo, ela não altera a temperatura, ela vai ficar ao nível do mar a 0 graus Celsius. Já quando a gente tem a água em ebulição, ela
também não vai alterar a sua temperatura enquanto ocorre a ebulição, logo foi colocado por Celsius o 100 na sua escala. Então, por isso que o 0 graus Celsius é quando a gente tem o ponto de fusão da água, e quando a gente chega a 100 graus Celsius, é porque o Celsius colocou 100 justamente nesse ponto de ebulição da água. Então ele definiu esses dois pontos para que conseguisse graduar a sua escala termométrica, beleza? Vamos ver uma outra escala termométrica, que é o Fahrenheit. Fahrenheit, ele gradua a sua escala no seu zero com uma mistura de água, gelo picado e sal. Então, quando tem essa solução de água e gelo com o sal, existindo água e gelo, você tem ali a mesma temperatura. Então, ele definiu o zero da sua escala nesse ponto. E ele define a temperatura corporal das pessoas, ou seja, do ser humano, como 100. Tudo bem? Então, ela parte do princípio de pontos bem diferentes. Beleza? Vamos agora analisar a Kelvin. Repara que a Kelvin eu não coloco que é uma escala graduada, comparada às outras duas. Ela é uma escala absoluta. Por quê? Ela parte de um princípio científico que utiliza o conceito de temperatura. Como assim? Na escala Kelvin, nós vamos partir do princípio da agitação molecular. Então, 0 Kelvin é, na verdade, quando você não tem a agitação molecular. Então, quando você tem um estágio hipotético que o teu material, tua molécula, o teu átomo não agita. Já quando ele vai agitando, eu vou ter temperaturas negativas? Não. Ou você agita ou não agita, concorda? Já agitando um pouquinho, aí sim você vai crescendo nessa escala que chamamos de Kelvin, muito utilizada nas nossas análises científicas. Beleza? Então, no 0 Kelvin, nós temos a temperatura em graus Celsius de menos 273,15 graus Celsius, aqui com uma precisão bem interessante. Então, significa que eu tenho, por exemplo, uma temperatura de menos 300 graus Celsius? Não tem como, nós não temos a temperatura de menos 300 graus Celsius, porque seria abaixo do 0 Kelvin. Então, é ela que delimita o mínimo de temperatura. Aí, o máximo, você tem a temperatura que você quiser, né? Beleza? Então vamos em frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a conversão entre as três escalas termométricas que nós vimos até agora. Perceba, para essa comparação, nós temos que usar dois pontos que a gente conheça as temperaturas envolvidas. Então, quais os pontos que nós vamos usar? Vamos usar a água, os pontos que a gente chama de fixos da água, que é o ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição. Então, perceba, no ponto de fusão da água, eu sei que eu tenho 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, nós vamos ter 32 graus Fahrenheit. Na nossa escala Kelvin, 273 Kelvin. Perceba que não há bolinha no Kelvin. Por que não há bolinha? Porque é uma escala absoluta. Só nas escalas graduadas nós colocamos essa bolinha para falar que é uma graduação. Agora, lá em cima, no nosso ponto de ebulição da água, eu coloco também os valores para cada temperatura, que eu sei que não vai ser alterada. Então, no ponto de ebulição da água, ao nível do bar, a nossa água ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição em 212 graus Fahrenheit e ela vai entrar em ebulição em 373 Kelvin. Então, aqui, essas temperaturas são iguais, só muda justamente a escala. Aqui, essas temperaturas são iguais, só muda a escala. Então, no meio aqui, numa parte intermediária, essas três temperaturas são iguais, só vou mudar a escala. Então, vou comparar as três. O que nós vamos fazer agora, a gente também desenvolve para escalas que nós chamamos de arbitrárias. Ou seja, eu posso criar uma escala que eu queira, né? Uma escala Léo. Né? A escala Léo vai começar no ponto de fusão em 10. Por quê? Porque eu acho 10 maneiro. E o ponto de ebulição em 10.000. Beleza. E eu posso usar o mesmo princípio que eu vou usar a partir de agora. Qual é? Nós vamos comparar os espaços entre a temperatura que eu quero e o valor mínimo que nós temos do nosso ponto fixo. Como assim? Vou pegar esse espaço e vou comparar nos três, que eu chamei de A. Beleza? Depois que eu faço essa comparação entre esses três pedacinhos aqui, eu vou agora comparar entre as extremidades da minha escala, entre os pontos dela, que eu chamei de B. Então, vou pegar esse pedaço A e o pedaço B para cada um. Como assim, Léo? Repara, eu vou pegar o pedaço A de cada uma
e vou dividir pelo pedaço B. Como? Quem é o pedaço A para a nossa escala em graus Celsius? É esse pedaço então é C menos a minha posição abaixo, que é 0. Então fica C menos 0. E o pedaço B? É virmos da nossa extremidade, que é 100, e subtrairmos da posição anterior, que vai ser 0. Então olha como fica para a nossa escala em graus Celsius. O A, esse pedacinho A, C menos 0, dividido pelo pedaço B, que é o extremo da nossa escala, que vai ser C, 100, menos 0. E agora, no nosso grau Fahrenheit, em Fahrenheit, o que nós vamos ter? Na pequenininha, F menos 32, esse pedacinho, vou dividir por toda a nossa extremidade, que vai ser 212 menos 32. Agora, eu acho que você já entendeu qual é a lógica. Vamos para a nossa escala Kelvin, que não é graduada, que é absoluta. Então, vamos lá. Quanto vale esse pedacinho aqui? O nosso A vai ser K menos 273. E o nosso B? 373 Kelvin, menos 273 Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? E agora, Léo, o que a gente faz? Nós vamos só simplificar. Vamos lá. C menos 0 dá quanto? Dá C. 100 menos 0 dá 100. Concorda? 212, ó, aqui, C menos 0 dá C sobre 100 menos 0 dá 100. Vamos simplificar aqui. F menos 32 dá para simplificar? Não. Porém, 212 menos 32 dá, né? Dá para a gente resolver essa operação que vai dar 180. Tranquilo? Vamos para cá agora. K menos 273. Dá para simplificar? Não. Entretanto, 373 menos 273, a gente consegue simplificar, que vai dar 100. Beleza? Poxa, Léo, dá para simplificar ainda mais? Dá. Vamos dividir por 20 a galera ali embaixo. Por quê? 100 menos 20, 5. 180 menos 20, 9. De novo ali, 100 menos 5... 100 menos 20... 100 divididos por 20, 5. Logo, o que nós vamos ter? Nós temos essa relação entre as três escalas termométricas bastante usuais. Então, se eu quero converter de uma escala para outra, basta utilizar essa equaçãozinha. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Beleza? Ah, Léo, como que a gente usa? Vamos agora a um exercício para a gente ver como nós vamos usar. Repara, um mecânico medindo a temperatura de um dispositivo do motor do carro de um turista americano usou o termômetro cuja leitura digital foi de 90 graus Celsius. Por que ele coloca turista americano, galera? Porque nos Estados Unidos é utilizado Fahrenheit. Pouquíssimos países utilizam a escala Fahrenheit. Países britânicos, né, com a colonização britânica, mas muitos já abandonaram e foram para o sistema métrico, que utiliza justamente o grau Celsius como a unidade usual. Beleza? Mas vamos lá, vamos ver. Se um americano chega aqui e ele não entende, não compreende o que significa 90 graus Celsius, que foi a leitura de um termômetro infravermelho como esse, por exemplo, né? Para o turista, para que o turista entendesse melhor a temperatura, o mecânico teve que converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Esse termômetro ele tem um botãozinho aqui que já converge. Eu não sei se dá para vocês repararem, ó, C e barra F, né? Grau Celsius, grau Fahrenheit. Mas vamos supor que o termômetro do nosso mecânico não tivesse esse dispositivo. Qual vai ser o valor? Primeira coisa, qual o valor para Fahrenheit? Primeira coisa, vamos ver qual é a temperatura que eu quero converter, 90 graus Celsius. Então esse é o meu C naquela minha formulinha, ou seja, na equação que a gente obteve. Beleza? Agora, eu vou pegar aquela equação que obtivemos no nosso slide anterior e vamos usar. Só que repara, eu preciso da parte em Kelvin? Não. Logo eu tampo. Não preciso dela. Eu só fico com a parte que eu preciso. Agora é puramente a matemática. Vamos pegar esse valor, vamos alterar e vamos desenvolver o cálculo tranquilamente. Então, nós vamos ter 90 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. 90 dividido por 5, 18. Então, eu continuo a minha expressão. Tá vendo 9? Vou pegar esse 9 e vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando, fazendo a operação inversa que ele vem fazendo. Pois bem, então nós vamos ter 18 vezes 9 é igual a F menos 32. 18 vezes 9 dá 162. Então, nós vamos ter 162 igual a F menos 32. Esse menos 32 passa para o outro lado desenvolvendo a operação inversa, então ele vai somar, consequentemente, F, que é a nossa
temperatura na escala em Fahrenheit vai ser 162 mais 132, que isso nos dará 194 graus Fahrenheit. Beleza? Vamos em frente, galera. Vamos a um outro exercício que agora é análise conceitual. Pois bem, analise as seguintes afirmações sobre os conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia? Sim, é energia em trânsito, ou seja, é energia passada sempre de um objeto de maior temperatura para um outro objeto de menor temperatura. Quando que é cessado isso? Quando que acaba a transferência de energia? Ou seja, quando não há mais o calor envolvido? Quando os objetos envolvidos atingem o ponto de equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio térmico, ou seja, estão à mesma temperatura. Vamos lá. Calor é o mesmo do que temperatura? Claro que não, galera. Calor é energia térmica em trânsito. Temperatura, intensidade da agitação molecular. São conceitos científicos bem diferentes. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Verdade. Por meio da temperatura, por isso que o nome que é equilíbrio térmico. Por meio da temperatura, eu sei se eles estão justamente chegando ao que eu chamo de equilíbrio térmico. Pois bem, então as alternativas corretas, 1 e 3. Ele quer que a gente marque a correta, então a alternativa desse nosso exercício é a alternativa E. Beleza? Agora, ó, chegamos ao nosso resumo. Já dá para ouvir a musiquinha característica, caramba, vai acabar. Então, um resumo bem simples, bem rápido, bem objetivo. Temperatura, intensidade da agitação molecular ou atômica do objeto envolvido. Unidades que normalmente nós vamos usar, chamamos de escalas termométricas, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Temos que lembrar grau Celsius, grau Fahrenheit, porque são escalas graduadas. E Kelvin é uma escala absoluta, por isso que não há graduação. Parte do princípio que ela tem o seu conceito da intensidade da agitação molecular. Consequentemente, o 0 Kelvin é justamente a menor temperatura possível que nós podemos ter. Logo, nós não temos nenhuma temperatura negativa para Kelvin. Beleza? Calor é justamente essa energia térmica, ou seja, a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura até que eles consigam atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. Unidades envolvidas na nossa análise do calor, na análise da energia. Joule no sistema internacional e no nosso cotidiano utilizamos caloria. E para a gente analisar a conversão entre temperaturas para essas usuais, utilizamos aquela expressão que está justamente delimitada com a cor azul. Beleza? Então, galera, muitíssimo obrigado, um beijo e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!